Talvez a razão pela qual a sua vida tem parecido estranhamente atrasada não seja porque Deus abandonou você, nem porque o inimigo é mais forte do que a sua oração, e nem porque o tempo do céu falhou. Talvez a resposta que você tanto tem pedido esteja do outro lado de um ato de compaixão que você continua adiando. E a parte mais inquietante é esta: esse ato pode ter um rosto. Ponto. Pode estar ligado a uma mulher que está perto da margem da sua vida. Ponto. Uma mulher que carrega mais do que diz. Uma mulher que parece comum para todos ao redor. Uma mulher cuja dor talvez não pareça dramática o suficiente para chamar atenção pública, mas é pesada o bastante para o céu se importar profundamente. Você continua pedindo a Deus movimento, clareza, rompimento, uma porta aberta. Ponto. Mas e se a porta que você está pedindo para Deus abrir estiver trancada do lado da obediência? E se aquilo que parece atraso não for punição, mas uma sequência pausada? E se Deus não estiver ignorando o seu clamor, mas observando o que você faz quando alguém frágil chega ao seu alcance? Porque antes de Deus confiar peso a uma pessoa, ele costuma observar como ela trata aquilo que é vulnerável. Ponto. Antes de ampliar influência, ele examina a ternura. Antes de colocar algo poderoso nas suas mãos, ele observa como você lida com aquilo que parece fraco, inconveniente, custoso e fácil de evitar. E é exatamente aí que muitos perdem Deus. Eles continuam esperando que o destino chegue como trovão, enquanto o céu esconde pontos de virada dentro da necessidade humana. Ponto. Eles esperam sinais no céu, mas Deus aponta para uma pessoa. Ponto. Eles pedem uma plataforma, mas Deus entrega uma responsabilidade. Eles pedem respostas, mas Deus envia uma interrupção. Ponto. E em algum lugar desse espaço desconfortável, a próxima estação está perto o suficiente para ser tocada, mas distante o bastante para ser perdida se o coração permanecer duro. Ponto. Ouça com cuidado, isto não é sobre romance, não é sobre sentimentalismo, não é sobre correr atrás de emoção e chamar isso de Deus. Ponto. A mulher conectada à sua missão pode ser sua esposa, sua mãe, sua irmã, sua filha, sua amiga, sua colega de trabalho, sua vizinha, sua mentora, uma viúva da sua igreja, uma desconhecida cruzando o seu caminho. Ou alguém cujo nome quase nunca entra na sala quando pessoas importantes estão sendo discutidas. Ponto. Talvez ela nunca se torne publicamente importante na sua história. Ponto. Talvez ela nunca esteja ao seu lado quando as pessoas aplaudirem aquilo que Deus fará na sua vida. Mas isso não muda nada, porque o céu sempre colocou significado em pessoas que o mundo aprendeu a ignorar. E se você não entende isso, continuará chamando momentos divinos de comuns, e continuará confundindo responsabilidade sagrada com inconveniência indesejada. Ponto. Alguns de vocês têm orado, jejuado, perguntado a Deus por que nada muda. Ponto. Vocês examinaram hábitos, motivos, o próprio coração. Ponto. Vocês se perguntaram se perderam a voz de Deus, se tomaram o caminho errado, se a estação mudou, e vocês não perceberam. Ponto. Mas existe outra possibilidade. Talvez você não tenha perdido uma pregação. Talvez tenha perdido uma pessoa. Talvez você não esteja bloqueado por falta de revelação. Ponto. Talvez esteja bloqueado por compaixão adiada. Isso parece forte. Mas continue ouvindo, porque o reino de Deus não se move apenas por pregação, profecia e milagres visíveis. Ponto. Ele também se move por bondade no tempo certo, por coragem que aparece em silêncio, por alguém decidindo não passar direto, não desviar o olhar, não deixar outro ser humano desabar sozinho, enquanto continua dizendo que está esperando em Deus pelo próximo passo. Existem orações que se movem na velocidade das palavras. Ponto. E existem orações que se movem na velocidade da obediência. Ponto. Existem portas que se abrem porque Deus diz sim, e existem portas que se abrem porque Deus diz mova-se. Essa diferença importa mais do que a maioria percebe. Esta mensagem toca fundo porque a maioria das pessoas não rejeita a compaixão em voz alta. Elas rejeitam de formas mais suaves, mais respeitáveis.
Chamam de momento errado, chamam de falta de certeza, chamam de sabedoria, chamam de proteger a própria paz, chamam de esperar confirmação, chamam de ficar no próprio lugar, chamam de não querer se envolver demais, chamam de evitar drama, chamam de ser realista, chamam de não ter o suficiente. Mas por baixo dessas frases bonitas, muitas vezes há algo mais duro escondido: medo, autoproteção, cansaço emocional, cinismo, ou a crença silenciosa de que se Deus realmente quiser mudar sua vida, ele deveria fazer isso sem pedir algo custoso primeiro. Ponto. Mas não é assim que o reino normalmente funciona. Deus pode fazer qualquer coisa sozinho. Ele não precisa da sua força, do seu dinheiro, da sua agenda, da sua confiança, da sua capacidade bem organizada, ou da sua vida perfeita. Ponto. Ainda assim, em sua sabedoria, ele escolhe parceria. Ponto. Ele escolhe colocar seu consolo em mãos humanas, ele escolhe colocar seu tempo dentro de decisões humanas. Ponto. Ele escolhe permitir que sua misericórdia viaje por meio de pessoas dispostas a serem interrompidas. Ponto. Por isso, alguém pode orar por chuva, enquanto passa direto pela nuvem. Ponto. Alguém pode implorar por mudança enquanto ignora a missão onde a mudança está escondida. Ponto. Alguém pode passar anos pedindo o próximo capítulo enquanto fecha o livro, toda vez que a compaixão bate a porta. Ponto. Por isso isto importa, mais do que você imagina, mais do que é confortável, mais do que a lógica está pronta para admitir, porque algumas missões não parecem importantes até serem obedecidas. Algumas portas não parecem portas até você atravessá-las. Ponto. Algumas pessoas não parecem conectadas ao seu futuro até muito depois. Quando você olha para trás e percebe que aquilo que quase descartou se tornou a dobradiça de uma estação inteira. Esse é um dos padrões mais estranhos das Escrituras. Deus, repetidamente, esconde grandes movimentos dentro de pessoas que os outros subestimam. Ponto. Um libertador de uma nação sobrevive porque uma corrente de mulheres se recusa a tratar a vida como descartável. Parteiras temem a Deus mais do que a Faraó. Uma mãe esconde um bebê, uma irmã observa o rio, uma princesa estende a mão para dentro do perigo e puxa o futuro para fora. Antes de Moisés levantar um cajado, mulheres já haviam protegido a missão. Amaro. Pense nisso antes do chamado público. Houve coragem privada. Antes do mar se abrir, alguém abriu espaço para uma vida vulnerável. O céu tem uma longa história de costurar libertação através de pessoas que o mundo chamaria de secundárias. E muitos ainda perdem a lição porque focam apenas no homem com o manto, enquanto Deus continua chamando a atenção para as mãos que protegeram o manto antes que ele se tornasse visível. O mesmo padrão aparece de novo e de novo. Ruth não era poderosa. Noemi estava vazia, Boaz estava apenas cumprindo sua responsabilidade. Mas um campo, um olhar atento, uma decisão de não explorar a vulnerabilidade, uma escolha de agir com honra, e a história muda de direção. Uma viúva moabita entra numa linhagem que levaria a um rei. Um homem cansado trabalhando no campo se torna vaso em uma história redentora maior do que qualquer coisa que ele poderia planejar. Por quê? Porque ele não tratou uma mulher vulnerável como inconveniência. Ele não usou poder de forma egoísta, ele não disse: outra pessoa resolve. Ele viu o que o céu via, e porque honrou aquilo que parecia pequeno, entrou em algo muito maior do que pequeno. É por isso que você não pode pensar de forma rasa sobre as pessoas que Deus coloca perto da sua vida. Alguns estão procurando destino em revelações dramáticas. Enquanto Deus escondeu a primeira prova da sua prontidão na forma como você responde a alguém que não pode beneficiar você publicamente. Esse teste é sempre mais difícil do que talento. Talento recebe aplauso. Compaixão muitas vezes recebe silêncio. Talento pode ser apresentado. Compaixão custa. Talento pode impressionar. Compaixão exige que você gaste algo que o medo mandou proteger. Tempo, energia, reputação, dinheiro, espaço emocional, certeza, conforto. E porque a compaixão é cara, muitos mantêm distância.
e chamam essa distância de discernimento. Mas discernimento sem amor vira frieza, sabedoria sem misericórdia vira orgulho, linguagem espiritual sem sacrifício vira barulho, e cedo ou tarde, as pessoas começam a se perguntar por que suas vidas parecem espiritualmente paradas, enquanto a resposta está bem diante dos olhos. Deus não está tentando esmagar você com responsabilidade. Ele está tentando revelar quem você está se tornando quando ninguém está olhando. Existe uma versão de você que quer bênção sem interrupção, influência sem ternura, autoridade sem humildade, oração respondida sem custo relacional. E Deus ama você demais para fortalecer essa versão. Então Ele coloca você em momentos onde a escolha é dolorosamente simples. Você vai se mover em direção à necessidade ou vai se proteger dela? Vai permanecer disponível ou vai se tornar eficiente e emocionalmente inalcançável? Vai permitir que a compaixão incomode você, ou vai chamar conveniência de paz e seguir em frente? Essa não é uma escolha pequena. Isso é formação. Esse é o lugar onde destino deixa de ser ideia e se torna a pessoa que você está se tornando. Se isso já está tocando algo dentro de você, não ignore. Às vezes a convicção não vem como trovão, vem como reconhecimento. Vem como uma dor quieta. Vem como a percepção repentina de que uma mensagem não está apenas descrevendo um princípio. Está descrevendo você? Se é aí que você está, escreva nos comentários. Eu vou obedecer não por aparência, mas como um marco no seu próprio espírito. Porque existem momentos em que nomear a verdade enfraquece o poder do atraso. Aqui está o que muita gente ainda não entende. Ajudá-la nem sempre significa resolver tudo. Deus nunca pediu para você ser salvador. Ele pediu para você ser obediente. Essa diferença remove muito medo. Você não é responsável por curar todas as feridas, carregar todos os pesos sozinho ou produzir resultados que só o céu pode produzir. Mas você é responsável pela sua resposta. Você é responsável por se mover quando Deus diz: mova-se. Você é responsável por se tornar o tipo de pessoa que escuta quando a misericórdia fala. Pessoas demais ficam congeladas porque pensam que se não podem fazer tudo, então não devem fazer nada. Mas o reino raramente começa com tudo. Ele começa com um passo, uma ligação, uma conversa, uma refeição, uma cobertura, um aviso, uma oferta, uma apresentação, uma oração com pele, uma recusa em deixar alguém ser ferido, envergonhado, usado ou abandonado. Uma escolha de ver aquilo que outros viram, e mesmo assim passaram direto. É assim que muitos milagres começam em silêncio de forma relacional, sem holofote. Antes de continuar, deixe-me dizer algo que pode confrontar você. Alguns atrasos não são demoníacos, alguns são relacionais. Algumas estações continuam travadas porque pessoas continuam pedindo coisas maiores a Deus enquanto permanecem descuidadas com pequenos atos de amor. Isso não significa que Deus é cruel, significa que sequência importa. Deus constrói em ordem. Ele geralmente não derrama maior peso em um coração que continua se afastando de missões simples. Não porque ele está punindo você, mas porque está protegendo aquilo que deseja fazer através de você, para que não seja corrompido por quem você ainda é. É misericórdia quando Deus desacelera uma pessoa antes que o sucesso amplie sua falta de compaixão. É misericórdia quando o céu se recusa a recompensar dureza. É misericórdia quando Deus continua dizendo: ainda não, porque a próxima estação exige uma ternura que você ainda não aceitou aprender. E às vezes essa ternura é aprendida quando a necessidade de uma mulher cruza sua vida. Exatamente no pior momento para sua agenda. E exatamente no melhor momento para sua alma. O inimigo entende isso melhor do que muitos crentes. Ele sabe que, se não puder impedir o propósito de Deus, tentará bagunçar o seu tempo. Então o que ele faz? Ele faz missões divinas parecerem confusas, ambíguas, caras ou emocionalmente cansativas. Ele enche sua mente de pensamentos excessivos, sussurra que você não é qualificado,
Diz que outra pessoa pode cuidar disso. Lembra você das vezes em que se aproveitaram de você. Aumenta seu cansaço. Transforma sua cautela em paralisia. Reinterpreta a ternura como fraqueza. Faz você se sentir nobre por não fazer nada. Ele sabe que a clareza muitas vezes vem depois do movimento, não antes dele. Então, se conseguir fazer você esperar por certeza total, consegue manter você parado enquanto o momento se estreita. Ponto. É por isso que muitas pessoas perdem momentos santos. Ponto. Não porque sejam más, não porque odeiem Deus, mas porque a hesitação aprendeu a vestir roupas respeitáveis. Ponto. Elas esperam tempo demais. Racionalizam bem demais. Protegem-se tão profundamente que se tornam indisponíveis para a mesma misericórdia que um dia pediram que Deus lhes mostrasse. E é aqui que a mensagem fica ainda mais profunda. Porque a mulher conectada à sua missão não é apenas alguém com quem Deus se importa. Ponto. Ela também é um espelho. Ela revela o que ainda governa você. A forma como você responde a ela pode revelar coisas que você jamais descobriria no conforto. Impaciência, controle, orgulho, medo de ser mal interpretado, necessidade de retorno, ressentimento escondido, exaustão que você chama de força, dormência emocional que você chama de maturidade. Por isso o momento parece tão carregado. Deus não está apenas perguntando o que você fará por ela. Ponto. Ele está expondo quem você é quando o amor exige movimento. Ponto. Talvez essa seja a parte que você não esperava. Você achou que esta mensagem era sobre a necessidade de outra pessoa. Ponto. Mas nas mãos de Deus, toda missão tem dois lados. Ela toca a pessoa diante de você e forma a pessoa dentro de você. Ponto de você. Sim, ela pode precisar de apoio, proteção, provisão, sabedoria, defesa ou simples presença. Bot. Mas você também precisa daquilo que a obediência neste momento vai produzir em você. Ponto. Porque toda vez que você diz sim a Deus em um lugar custoso, algo dentro de você se torna mais forte do que o medo. Toda vez que você se move antes da clareza estar completa, sua fé ganha músculo. Ponto. Toda vez que você escolhe compaixão em vez de autoproteção, o amor cria raízes mais profundas. E toda vez que você se recusa a deixar uma pessoa vulnerável se tornar invisível, seu coração fica mais parecido com o coração de Cristo. Ponto. Isso nunca é efeito colateral. Isso é parte do milagre. Esta mensagem importa tanto porque o céu mede diferente da terra. Ponto. A terra celebra tamanho. Deus observa a fidelidade. A terra recompensa a visibilidade. Deus presta atenção à obediência escondida. A terra se impressiona com carisma. Deus examina caráter. A terra conta seguidores. Deus observa o que você faz quando uma pessoa ferida entra na sua consciência e não há nenhuma recompensa pública ligada a ajudá-la. Esse é o teste que muita gente falha enquanto ainda soa espiritual. Elas querem um chamado impressionante, mas o céu continua trazendo tudo de volta para uma pergunta. Você sabe amar? E a verdade é brutal e linda ao mesmo tempo. Se o seu sucesso exige um coração duro, Deus não vai apressá-lo. Se sua próxima estação tornar você mais eficiente, mas menos misericordioso, Deus vai desacelerar. Se aquilo que você está pedindo aumentaria sua influência enquanto diminuiria sua compaixão, o céu não chamará isso de promoção. Chamará de perigo. Então Deus faz algo bondoso. Ele coloca uma pessoa perto de você que dá a você a chance de escolher corretamente antes que mais seja confiado. Essa chance pode parecer pequena. Não é pequena. Pode parecer uma conversa, uma decisão, uma oferta, uma intervenção, uma escolha de não ir embora. Mas no espírito esses momentos carregam um peso incomum. A Escritura diz que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Muitos citam esse versículo falando de dinheiro ou responsabilidade. Mas não ignore o quanto ele também é relacional. Fidelidade no pouco muitas vezes se parece com fidelidade a pessoas que não parecem estratégicas. Parece aparecer quando não há aplauso. Parece honrar Deus em decisões silenciosas, que não parecem poderosas até muito depois. Parece ser gentil com aquilo que o mundo aprendeu a deixar para trás.
Ponto. Deixe-me trazer isso para mais perto. A mulher que Deus está destacando talvez nem peça ajuda da forma que você espera. Dor raramente se apresenta em embalagem organizada. Às vezes ela aparece como silêncio, às vezes como irritação, às vezes como distância, às vezes como confusão, às vezes ela diz que está bem porque estou bem parece mais seguro do que ser honesta. Ponto. Às vezes, ela continua funcionando enquanto por dentro está desmoronando. Ponto. Às vezes ela age como forte porque ser fraca já custou caro demais. Às vezes ela não precisa de um salvador, precisa de alguém seguro o suficiente para ouvir a verdade. Às vezes ela não precisa primeiro de respostas, precisa de dignidade, às vezes não precisa de discurso, precisa de proteção, às vezes não precisa que você controle a vida dela. Ponto. Precisa que você pare de fingir que não vê o que está acontecendo. Ponto. Contado é. É por isso que sensibilidade espiritual importa. Obediência não é apenas fazer algo bonito. É discernir o que o amor exige neste momento exato. Não o que faria você se sentir herói. Existe uma diferença enorme. Obediência real não é performática. É apropriada a pergunta: Senhor, como o amor se parece aqui? Parece ouvir? Parece falar? Parece dar em silêncio? Parece abrir uma porta? Parece interromper um dano? Parece restaurar honra? Parece fazer uma ligação? Parece admitir que eu errei? Parece voltar, pedir perdão, proteger ou ficar ao lado de alguém com quem ninguém quer ficar? A forma pode mudar. A questão é se o seu coração permanece disponível tempo suficiente para ouvir. Ponto. Existe outro motivo para esta mensagem ser urgente. Janelas nem sempre permanecem abertas da mesma forma para sempre. A graça é paciente, mas momentos muitas vezes são sensíveis ao tempo. Não porque Deus se torna menos bom, mas porque a vida das pessoas se move. Circunstâncias se aprofundam, portas se fecham, danos se espalham. Cansaços endurecem, o que poderia ter sido aliviado fica mais pesado. O que poderia ter sido interrompido vira normal. O que poderia ter sido curado mais cedo se torna um caminho mais longo, porque ninguém agiu quando o primeiro sinal apareceu. É por isso que obediência atrasada importa. Ela nem sempre destrói o destino, mas pode complicar aquilo que teria se desenrolado com mais graça. E alguns de vocês sabem exatamente o que isso significa porque já viveram os dois lados. Vocês sabem o que é alguém aparecer no momento certo e perceber depois que Deus alcançou vocês por meio daquela pessoa. E também sabem como é quando ninguém veio, quando todos permaneceram educados e distantes, quando você estava sangrando em silêncio em uma sala cheia de crentes e ainda assim se sentiu sozinho. Essa memória não é aleatória. Deus pode estar usando isso agora porque a compaixão que você um dia precisou é a compaixão que Ele está pedindo que você se torne. Esse é um dos mistérios da redenção. Deus frequentemente transforma a dor curada em abrigo para outra pessoa. O lugar onde você chorou se torna o lugar de onde você reconhece as lágrimas silenciosas de alguém. A necessidade que você carregou sozinho se torna a linguagem pela qual finalmente aprende a perceber. E quando isso acontece, seu passado deixa de ser apenas ferida. Ele se torna treinamento, mas apenas se você permitir, apenas se você não deixar a decepção tornar você frio. Apenas se você recusar a tentação de dizer: ninguém me ajudou, então por que eu ajudaria alguém? Essa frase envenenou mais corações do que muita gente imagina. Ela parece honesta, mas não é a linguagem do reino. O reino diz: de graça recebestes, de graça dai. O reino diz: console os outros com o consolo que você recebeu de Deus. O reino diz: não se torne aquilo que feriu você. O reino diz: deixe a misericórdia interromper o ciclo. Talvez seja exatamente aí que você está agora. Você está na beira de um ciclo que pode continuar ou ser quebrado. Se você agir com egoísmo, mais uma pessoa aprenderá que a dor é ignorada. Se você agir com amor, mais uma pessoa aprenderá que o céu ainda vê. Isso não é pequeno.
Isso é geracional. Vamos mais fundo. Algumas pessoas ouvem uma mensagem como esta e imediatamente pensam: eu não sou suficiente para isso. Eu não tenho dinheiro suficiente. Não tenho tempo suficiente. Não tenho capacidade emocional suficiente. Não tenho sabedoria suficiente. Não confio no meu julgamento. E se eu errar? E se eu interpretar mal? E se eu entrar na situação e piorar tudo? Esses medos são reais. Mas eles se tornam perigosos quando tem permissão para cancelar totalmente a obediência. Porque Deus nunca pede que você produza do vazio sem também oferecer graça para o passo que Ele está pedindo. Ele não está pedindo que você seja infinito. Está pedindo que você esteja disposto. Ele não está pedindo que você se torne a fonte dela. Está pedindo que você não ignore o que Ele tornou visível. Ele não está pedindo que você controle o resultado. Está pedindo que você coopere com o primeiro movimento da misericórdia. A viúva de Sarepta não tinha abundância. Ela tinha quase nada. Ainda assim, o pouco dela se tornou o lugar onde Deus revelou mais do que suficiente. O menino que ofereceu pães e peixes não tinha um banquete. Tinha uma entrega. E o céu sempre fez coisas estranhas e lindas com fragmentos rendidos. Não insulte Deus chamando pequena obediência de insignificante. O céu nunca chamou. Guarde esta frase. Deus muitas vezes esconde o rompimento de amanhã dentro do peso de hoje. Nem todo peso é seu para carregar. Isso é verdade, discernimento importa, limites importam, sabedoria importa, mas quando Deus torna uma missão específica clara, você não pode continuar chamando aquilo de responsabilidade de outra pessoa e permanecer espiritualmente intocado. O Espírito Santo tem um jeito de tornar certas pessoas ou momentos estranhamente persistentes no seu coração. Elas ficam com você. O nome volta na oração, a situação reaparece. Você sente um chamado quieto que não consegue explicar totalmente. Você tenta seguir em frente, mas a inquietação permanece. Preste atenção. Talvez não seja ansiedade, talvez seja convite. Talvez seja o céu se recusando a deixar você se acomodar na distância, porque nesse caso, distância seria desobediência. Alguns continuam esperando paz antes de se moverem, enquanto Deus pretende que a paz encontre vocês depois que se moverem. Esse é outro tipo de fé. A fé que Abraão precisou quando saiu sem conhecer o destino completo. A fé que Pedro precisou quando pisou sobre as águas sem uma garantia que a lógica respeitasse. A fé que Esther precisou quando se aproximou do rei sabendo que segurança já não era o valor mais alto da sala. E se você estudar essas histórias com atenção, verá um padrão. Deus raramente entrega o quadro completo antes do primeiro ato de coragem. Ele entrega luz suficiente para o próximo passo fiel. Geralmente é isso. Então, se você está exigindo certeza total antes de obedecer, talvez esteja pedindo que Deus trabalhe fora do padrão que Ele mesmo estabeleceu. Mas aqui tudo vira, porque a verdade mais profunda desta mensagem não é apenas que ela precisa de ajuda. A verdade mais profunda é que ajudá-la pode expor exatamente o lugar onde a sua própria transformação estava esperando. Esse é o ponto que muitos nunca enxergam. Eles pensam que a missão é apenas externa. Pensam que a história é sobre a crise de outra pessoa. Mas Deus busca mais do que resultados. Ele busca semelhança. Ele quer tornar você parecido com Cristo. E Cristo nunca tratou pessoas vulneráveis como distrações. Ele deixou a compaixão reorganizar o dia. Ele parou por causa da mulher com fluxo de sangue quando a multidão queria movimento. Ele conversou com a mulher samaritana quando as barreiras sociais diziam para continuar andando. Ele defendeu a mulher que outros queriam envergonhar. Ele percebeu a oferta da viúva quando homens poderosos enchiam o templo com ofertas maiores. Ele confiou a notícia da ressurreição primeiro a mulheres cujo testemunho a cultura estava pronta para desprezar. Você percebe o padrão? Jesus não apenas pregou misericórdia. Ele se moveu em direção às pessoas que outros já haviam categorizado. Ele restaurou dignidade onde a vergonha havia se instalado.
Ele chamou verdade para fora onde o silêncio havia engolido a identidade. E se você quer saber se um chamado vem do coração de Deus? Uma pergunta ajuda. Isso está me tornando mais parecido com Cristo ou apenas mais confortável comigo mesmo? Porque a verdadeira direção de Deus nem sempre agrada a sua conveniência, mas sempre aprofunda o amor. Nem sempre protege sua agenda, mas preserva sua alma. Nem sempre confirma suas desculpas, mas chama você para uma obediência mais limpa. Talvez Deus esteja dizendo: antes da porta abrir, veja quem está ferido perto dela. Antes do rompimento chegar, veja quem eu coloquei no seu caminho. Antes da promoção, aprenda a carregar misericórdia. Antes do novo nível, responda ao pequeno chamado que você continua adiando. Porque o que você faz com o frágil revela se você está pronto para o forte. O que você faz no secreto revela se você está pronto para o público. O que você faz quando ninguém aplaude revela se você está pronto para aquilo que muitos verão. Então não trate esta palavra como culpa, trate como convite. Deus não está tentando esmagar você, Ele está tentando despertar você. Ele não está pedindo que você salve o mundo, Ele está perguntando se você vai obedecer no lugar que Ele já iluminou. Talvez seja uma mensagem que você precisa enviar. Talvez seja uma visita, talvez seja uma ajuda concreta, talvez seja uma conversa sincera. Talvez seja uma defesa pública de alguém que está sendo diminuído. Talvez seja uma oração feita com presença real. Talvez seja parar de fingir que não percebe a dor de alguém. Talvez seja abrir mão de um pouco do seu conforto para que uma pessoa não desabe sozinha. Seja qual for a forma, não adie por orgulho, medo ou comodidade. Porque talvez o atraso que você chama de mistério tenha uma chave simples: compaixão, obediente. E quando você finalmente se mover, talvez algo destrave não apenas na vida dela, mas também na sua. Talvez a porta que você tanto pede comece a abrir quando você se torna a resposta para alguém. Talvez o céu esteja esperando você parar de pedir apenas sinais e começar a responder ao sinal que já foi colocado diante dos seus olhos. Talvez esta seja a sua confirmação. Ajude-a, não como salvador, não por vaidade, não para controlar, não para receber aplauso. Ajude-a porque Deus viu. Ajude-a porque misericórdia importa. Ajude-a porque seu próximo nível não pode ser construído sobre indiferença. Ajude-a porque o coração de Cristo ainda se move em direção aos esquecidos. Ajude-a porque aquilo que parece pequeno pode estar segurando uma porta maior do que você imagina. E enquanto você obedece, ore assim: Senhor, mostra-me o que o amor exige neste momento. Dá-me sabedoria para não agir por impulso, mas coragem para não me esconder atrás do medo. Ensina-me a ajudar sem controlar, a servir sem me exibir, a proteger sem dominar, a dar sem esperar retorno, a ouvir sem julgar, a agir sem atrasar quando a tua voz já falou. Faz do meu coração um lugar onde a tua misericórdia possa passar. Porque no fim, talvez o grande rompimento que você está esperando não comece com algo caindo do céu, mas com algo despertando dentro de você. Uma ternura que você tentou enterrar, uma obediência que você adiou, uma coragem que você chamou de cansaço, uma compaixão que Deus estava formando em silêncio. E quando essa compaixão finalmente se move, o céu responde. Não porque Deus pode ser manipulado por boas obras, mas porque a obediência alinha você com aquilo que Ele já queria liberar. Então, se uma mulher específica veio à sua mente enquanto esta mensagem era lida, não trate isso como acaso. Ore e observe. Busque sabedoria, mas não enterre o chamado debaixo de desculpas bonitas. Se Deus mostrou, Ele espera a resposta. Se Ele aproximou. A propósito, se Ele inquietou seu coração, talvez seja porque a misericórdia está batendo. E desta vez não passe direto. Não endureça. Não adie. Não diga que alguém melhor vai fazer. Talvez Deus tenha colocado você perto porque você é a pessoa chamada para dar o primeiro passo. E talvez do outro lado desse passo esteja não apenas o alívio dela, mas o destravar da sua próxima estação. Escreva nos comentários:
Eu vou obedecer e que esta não seja apenas uma frase, ponto. Que seja uma decisão. Que seja o começo de um coração mais sensível, mais disponível, mais parecido com Jesus. Porque Deus ainda usa pessoas comuns para carregar misericórdia extraordinária. E talvez hoje essa pessoa seja você.